Vamos assim começar agora um podcast e temos aqui a presença dos aspirantes a líder de Antares e hoje não podemos perder, essa conversa vai ser incrível. Eles aqui vão falar acerca da vida de oração, o que é oração, como é que é ter uma vida de oração. Temos aqui as líderes de Palmarejo, não sei quem vai dar a primeira palavra para nos dizer aquilo que é oração. Oração é tipo ter uma intimidade com Deus. É a mesma coisa que fala com a pessoa que nos é o próximo, que desabafa o corpo que você está passando no momento e também que você queria perceber e também permitir orar com o filho. Ainda não pode pensar que oração é tipo um ponte. É fazer uma conexão entre nós e Deus. Então não pode ver que oração é aquele que está pondo mais perto de Deus. Entra no teu quarto em secreto e ora ao teu pai que te vê em secreto e ele vai te recompensar. Mas ainda assim, o que mais podemos ver da oração na nossa vida? Oração é falar sinceramente com Deus. Abre o coração com Deus, sincero, ser realista naquele que o tempo você pensa, fala com Deus. Okay. É de notar o quê? No livro de 1 Tessalonicenses 5,17 lá nos diz: orai sem cessar. E continuando lá também diz: orai uns pelos outros. Na vida de líder, o líder é sempre aquele que tem que ver pelos outros, é aquele que está chamado para servir. E como é que a oração influencia aqui no serviço do líder? A minha idade é tipo assim, se você ter uma comunhão com uma oração, ela é uma comunhão. Se você ter uma comunhão, uma oração com Deus, modo que você vai liderar, modo que você está pôr liderança em prática. Para você pôr liderança em prática, você tem que ganhar conhecimento e experiência com Deus. Primeiro, para você conhecer Deus, e mais sobre a palavra de Deus, para você saber para aquela segunda etapa que leva para a esperança, aquilo que você aprende, que você criou. Chegar naquele ponto de leva para nós, desbravadores ou aspirantes, é tipo, nós como líder, não sabemos ser um exemplo para ministros. Então, o único critério que o clube desbravador tem é aquela parte espiritual. Então, a nós como exemplo para ministros, se nunca está tendo uma vida de oração, como que não está incentivas a cultivar aquela e como que não se chega mais próximo de Deus. Exatamente. Ainda tem aquele outro aspecto que nós não estamos lidando com as crianças e com o adolescente. Para além de nós não ficar, tipo, ter um relacionamento íntimo com Deus, nós também não temos que estar ora para nós e liderarmos. Vamos certamente têm esses problemas, essas coisas que estão acontecendo nessas vidas, assim, e nós não temos que ter uma vida de oração. Se não quiser, se fala, tem que estar ora sem cessar, mas também tem que estar ora um pelos outros. Nunca tem que estar esquecido de nós e desbravadores ou nós aventureiros, e não tem que estar ora para esse também, não só com esse, para nos dar exemplo, mas tem que estar ora para esse também. É tipo assim, na Bíblia, sempre não mostra, mas sempre que as líderes que estão a para o povo, estuda, uma hora ou outra estão consultando a Deus, e Deus está falando a coisa. Não pode tomar o mesmo exemplo de consulta a Deus, assim para não ser instrução. Assim, na hora de liderar aquelas crianças, não pode fazer da melhor forma possível. A cada dificuldade, o líder tem um chamado à oração. E aqui nós temos esses aspirantes a líderes. Vamos lá, como é que é o chamado para orar? Tem coisas que não precisam mesmo de oração. E, por exemplo, nesse exato momento, tudo está preparado na campurica, assim, mas não tem falta de recursos. E quem é que está provendo? É Deus. Então, nós não temos que pedir para poder dar. Isso que está falando em Mateus 7, se não me engano. Pede e estará. Então, através de oração, não pode fazer isso. Ultrapassas que os desafios que não tem, falando com nós, Deus vai poder dar. E às vezes também, se o alguém está para uma de oração, é só para pedir. Mas, por exemplo, às vezes está pedíssima, que é Lídia Fra, para pedir para acampamento, mas a hora que Deus dá dinheiro ou qualquer coisa para acampamento, você quer se esquecer é de agradecer. Oração também não é sobre pedidos, mas sim agradecimentos, vou poder confessar, vou poder pedir por Deus abertamente. E então agora partindo para o próximo, o alimento diário, a devoção. Aquele que ora também precisa cada dia meditar naquilo que é a palavra de Deus. No livro agora que nós vamos ver o alimento diário. É impossível viver sem orar, mas também é impossível viver sem se alimentar. Então como é que vamos viver sem a palavra? É possível? Também tem que parte bem importante, até porque ele não é, senão se livre, não esquece o que está citando. Ele está falando que cristão, por exemplo, que cata a sua palavra, cata
dá um bom testemunho, que está a trabalhar missionário, então ora só. Também tem um tempo que está para ti de hora. Então, não tem que estudar a palavra, é essencial para nós caminhar de fé. Então, neste caso, a oração não está viva. Sem oração, não está sobrevive. Tem aquele ditado da fama, saco vazio que está para de pé. É isso mesmo que acontece com a nossa vida espiritual. Se nunca alimenta daquilo que Deus está mostrando quando nós não vivemos dele, nunca conseguimos sobreviver nós espiritualmente. Só fala assim. Por exemplo, na Clube de Desbravador, coisa que você estava ensinando no início, você sabe que você demonstra. Então, você tem que estar com base firmada, com coisas que você demonstra mesmo para mim mesmo. Então, você tem que estar diariamente estudando de palavra de Deus. E também, cima aqui no teu hoje, na palavra, mesmo a palavra de Deus está falando, se não crê entende a Bíblia um bocadinho, é melhor, por exemplo, não estuda que é mais fácil. Ou também está falando para ir, por exemplo, para não estuda um bocadinho aqui e um bocadinho ali. Então, e a hora que não faz aquilo lá, não entende mais sobre a palavra. E uma coisa bem interessante que muitas vezes não está falando, nunca entende a palavra de Deus, é para nós. Para nós não está estuda, mas às vezes nunca te pede orientação de Deus, nunca te pede para mandar esse Espírito Santo sobre nós, que para não entende a palavra dele. Mas a hora que não pede o Espírito Santo, ele está a ser cima e, por exemplo, o Espírito Santo está a ser cima um bússola para nós, para poder ajudar-nos a alcançar aquele que não crê. Muitas vezes não está hoje, por exemplo, um barco na alto mar, se ele quer ter um bússola, ele quer conseguir tirar e porto seguro. Então, assim também nós temos que pedir o Espírito Santo para ser um bússola para nós, para ajudar a entender a palavra de Deus melhor. E não só, a palavra de Deus está ajudando muitas vezes a ser enganado por outras pessoas que devem essa teoria. Então, não é melhor que não nos estava ensinando, você tem aquele conhecimento profundo de coisa que nos estava ensinando. É que somente falar por falar. E também na Mateus 4,4, está falando, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós nesse mundo nunca viver apenas de coisas materiais, mas também tem palavra de Deus que é para estar firme e para manter nosso fé. Amém. Okay. Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas os serão acrescentadas. Então, assim é para dizer que a palavra de Deus é viva. Na oração você fala com Deus e na Bíblia Deus fala contigo. Então não há um outro jeito para estar mais perto de Deus do que esses 2 metros. Não há outro jeito de falar mais próximo com Deus do que usar a Bíblia e a oração. Ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Nisto conhecemos o amor, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Então aqui vamos falar do amor de Deus. Mas antes nós começamos com aquilo que é o amor de Deus, o que é que nós podemos entender com amor? Alguns acham amor é sentimento, mas amor é um princípio divino que Deus impõe na homens, que ele é crê para mostrar ser verdadeiro amor. Então, é isso. A própria Bíblia está falando que amor é um dom que está vindo de Deus. Então é importante não pegar naquele ponto de hora e pedir. Para dar no amor também. Por isso que Deus está falando para nos relacionar com nossos irmãos, companheiros. Quando nos relaciona com nossos irmãos, cresce espiritualmente, cada dia mais está consciente quem é que Deus e quem que é esse amor. Assim vamos fechar. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. E Deus suportou a mais amarga morte por amor ao ser humano. E lá no livro de João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui está a condição para teres a vida eterna. Ore, fale com Deus. Leia a sua palavra, medite nela dia e noite, para que ela não se afaste, para que a tua mente seja sempre focada em Deus. E assim conhecerás esse amor que não conheceu limites por ti e por mim. Então aqui vamos nos despedir, agradecendo cada líder de maneira especial e desejar desde já que Deus abençoe a sua investidura. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nunca esqueça de orar, nem ler a palavra e amar a Deus e ao teu próximo.
Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos fechar o vídeo fazendo a oração que o Pai nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Então assim vamos orar? Sim, oremos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.